Olá, boa tarde a todos. Estão nesse palco aqui assistindo mais um episódio do Campus Party. Meu nome é Sassa, sou gerente de parcerias do YouTube Game no Brasil. Hoje eu tenho a honra de receber pela segunda vez na minha história profissional o professor Dr. João Kozak. Ele vai falar sobre psicologia no esporte. Infelizmente, já estávamos lamentando de antemão o pouco tempo que temos para conversar aqui. Então, porque quando os dois se juntam, pelo menos às vezes, a única vez que se juntou, já deu tempo, já faltou tempo. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que estão aqui. O YouTube está ajudando a Campus Party a fazer esse tipo de curadoria de palestrantes. E mais do que nunca, hoje, eu acredito que todos saibam a dimensão que games têm no Brasil e no mundo, e também os esportes também. Então, eu não quero perder mais tempo com introduções. João, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite, e gostaria de te fazer dois pedidos para a gente ir aquecendo os tamborins aqui, né? Primeiro, contar quem é você, de onde você veio, tanto da psicologia como dos esportes. E assim, eu descobri outro dia que você veio de uma escuderia. Você teve um tempo aí de trabalho numa escuderia. Se puder também falar, até para o pessoal ter ideia com quem você está falando. E por que esse profissional resolveu se mudar para o mundo dos esportes? Boa noite. Boa noite, boa tarde, boa noite. Já está escurecendo, né, Sassa? Obrigado, um abraço para você, um abraço para todos. Agradeço o seu convite, né? Agradeço o seu convite, o convite aqui prolongado, né, da Mundus Party. É um grande prazer estar aqui com vocês e a gente poder conversar de novo, né, Sassa? Como você falou, nosso papo lá no YouTube já foram, acho que, quase 70 minutos, e a gente teve a sensação que ficaríamos mais uns 200 lá, né? Mas, enfim, é uma alegria estar aqui. Eu me formei, já tem aí quase 30 anos, na psicologia do esporte. Trabalhei em muitos clubes de futebol, né, ao longo da minha carreira, no Corinthians, no Palmeiras, no Cruzeiro. Trabalhei no Ituano, trabalhei no Goiás, trabalhei em várias equipes. Desenvolvi mestrado e doutorado, né, na área da pesquisa em psicologia do esporte. Eu leciono a psicologia do esporte já há 23 anos, um curso de formação em psicologia esportiva. Muitos, provavelmente, aqui que estão me ouvindo são alunos ou ex-alunos, ou futuros alunos, né? Boa! Né? Para profissionais, alunos em graduação de psicologia, de educação física, de outras áreas também. A gente tem alguns técnicos de esportes com a gente na formação em psicologia do esporte. E nessa trajetória toda, né, eu tive a honra de trabalhar na escuderia, como você bem lembrou, na Ferrari, né? Eu trabalhei 2 anos e meio, junto com o nosso querido Felipe Massa. Depois do acidente dele, foi uma experiência riquíssima, né, para os dois lados, com certeza, e uma experiência de mundo, né, uma experiência de visitar diversos circuitos de Fórmula 1, de estar bem perto desse circuito da Fórmula 1, que é fantástico. E 2016, 2017, o Leandro Martins, um grande amigo, que me seguia já nas redes sociais, falou: professor, que tal fazermos aí uma parceria ou oferecer o seu trabalho, né, para o Edu Kim, né, o CEO da Vivo Cage. Eu falei: nossa, mas para quê? É para LOL. Aí, na minha cabeça, eu sempre gostei muito de games, né? Desde a época do Atari. Eu vou negar a minha idade, eu tenho 50 anos, então eu joguei o Odyssey. Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube, meu cara, bem-vindo ao clube. Obrigado, Sassa, obrigado. Além de ser maravilhosa a nossa interlocução, eu fico muito tranquilo da gente poder compartilhar das mesmas experiências, né? Exato. Bom, joguei Odyssey, joguei Atari, joguei Master System, joguei Nintendo, Super Nintendo, tudo, né? Sempre gostei muito. Tinha amigos no tempo de colégio que adoravam. E esse convite me veio, e junto com o convite para Vivo Cage, uma surpresa muito boa, né, de entrar nos esportes. Eu comecei trabalhando no final do Exódia, né, Toker, Jockster, Revolta, Micão e Zal, né, Yang, e ali foi um grande batismo, né, com um timaço daquele. A gente chegou até ao vice-campeonato naquele ano do Split 1, e aí depois toda aquela confusão da desmontagem do time, a gente acabou indo para o circuitão,
montamos aí um outro time que está agora, né, aí parcialmente com a mesma line-up, mas eu não estou mais na VivoCage, porque nesse meio tempo também surgiu um convite do DED, né, no MIBR, e aí a gente começou a conversar, elaboramos aí um projeto, né, e hoje, né, com muita felicidade, no dia 10 de julho, eu até comuniquei na rede social, eu completo exatamente 12 meses, né, um ano de MIBR, e posso dizer que eu estou muito feliz. A propósito, você completa um ano no dia do seu aniversário? Não, meu aniversário é 6 de dezembro, mas o meu aniversário de MIBR Eu pensei que era hoje o teu aniversário, entendi, aniversário de clube, beleza, não, de time. O aniversário que a Ana estava falando com a gente aqui, que o pessoal está dando parabéns pelo aniversário, o ano de clube. De MIBR, né? Meu aniversário é em dezembro. De MBR. Um ano hoje, MBR. né? De MIBR. Foi um ano hoje que o Taco colocou, né? A gente já tinha acertado tudo, e o Taco falou: nosso psicólogo é o @João R. Kozak. Ali a coisa começou e tem sido uma experiência maravilhosa, super, um acolhimento fantástico do DED, dos players, da org, e é uma pena só essa pandemia. Eu gostaria muito de poder estar mais presente, como eu estive com eles na Polônia, na Alemanha, nos Estados Unidos, até o ano passado. Fiz aí 3, 4 boas viagens, e agora a gente tem que manter o contato, os cuidados, né, da Covid, contra a Covid, então o trabalho acaba ficando muito setorizado aqui no online, Sassa. E é isso que eu ia te perguntar, qual que é o seu campo de atuação com eles? É uma psicologia clínica, onde você tem sessões de aconselhamento diretamente um a um, né? Eu falando com esse ser humano. Existe ferramental hoje técnico, psicológico, para ser aplicado em time? Você aplica exercícios? E é uma questão que eu, como atleta, adoraria ter alguém assim, mas como você se encaixa no dia a dia dele? Você deixa lição de casa, por exemplo? É muito legal essa pergunta, porque dada a distância, né, e a necessidade que eu tenho de ter informações sobre a equipe, né, além do contato com o DED, que hoje é o nosso treinador, né, eu monto aí uns protocolos de autoavaliação diária. Legal. Né? Então, como é que são esses protocolos? Né, imagina assim, um protocolo onde o player coloca o nome dele, depois tem o mapa que ele acabou de jogar, né? Eu coloco todos os mapas, ele só clica no mapa, e aí depois, como ele se sentiu individualmente após jogar aquele mapa, e aí tem umas carinhas: muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito. Entendi. E aí depois, aí ele vai clicando, é muito fácil, né? Tudo muito rápido, como tem que ser. E aí, como ele avalia a performance do grupo como um todo, e um espaço para comentários que ele queira falar, o que ele percebeu de um player, do outro, do time, dele próprio. Então, eu vou sendo abastecido, né, Sassa, de informações todos os dias pelos players, né, por todos eles. Ali, o KN, o Fale, o Taco, o Fê, todo mundo, né, o TR, todos eles me mandam, né, e eu vou acompanhando como que está sendo o dia a dia deles, converso com o DED e converso com eles individualmente. E aqui eu sempre digo, né, Sassa, pessoal que está nos ouvindo, é atleta e ser humano em ação, né? Eu digo isso há 30 anos, é o tempo que eu tenho aí praticamente de carreira. Não dá para a gente simplesmente colocar fundamentos técnicos, psicológicos, sem cuidado humano. Todos nós, antes de sermos alunos, youtubers, psicólogos, estudantes, enfim, somos humanos, né? Temos as nossas demandas. Então, o trabalho, ele visa essa bilateralidade, né? De um lado, os aspectos humanos, que não acaba se configurando numa psicoterapia em si, mas mais um campo de orientação, né? Uma orientação individual, que é sempre bem-vinda, né? E trabalhos em equipe, que também são sempre importantes, que é o momento do grupo falar, do grupo se ouvir, do grupo elaborar, e tudo isso sempre muito bem coordenado e muito bem dirigido pelo DED, que é um cara que, a parte de ser um grande amigo, é um baita de um profissional. Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele. Uma coisa que eu vi você comentando, você hoje já começa a trabalhar com algumas outras ferramentas tecnológicas. Eu lembro que você ter comentado, acho que de um óculos.
Eu digo isso porque eu lembro uma feira de games na Espanha, eu vi era um stand, acho que da McLaren, que eles mostravam um vídeo de um centro de treinamento onde, enquanto o piloto estava pilotando no Wheel Racing, né, alguns sinais visuais apareciam na tela dele, então ele tinha que tocar, distribuir a mão sem tirar o olho de onde ele estava. O que a tecnologia nos traz hoje em termos de suporte ou avaliação de um atleta de esportes? Olha, Sassa, é muito importante. A tecnologia hoje ela está profundamente associada já com a psicologia do esporte. A gente tem basicamente 3 grandes aparelhos que a gente utiliza para redução de ansiedade, para aprimoramento de concentração e para desenvolvimento de habilidades, como essa que você falou, e eu fiz isso muito com o Felipe, na parte de treinamento neurovisual, né? Quer dizer, com o Felipe eu tive 2012, 13, 14, nesses últimos 6, 7 anos, muita coisa nova surgiu, né? Depois da minha saída da Ferrari, muita coisa ali foi desenvolvido em termos de ciência. A gente tem um óculos, como muito bem você lembrou, que ele oferece para o atleta, né, para o player, dificuldades neurovisuais para encontrar o estímulo. E a gente sabe que no CS, um jogo de FPS, o player joga por um pixel, né? Então, quanto mais rápido ele consegue reconhecer e responder ao pixel, com certeza mais rápido ele vai estar naquela play, naquela tomada de decisão, né? Então, a gente tem um óculos que a gente coloca e configura o óculos para começar a fazer disparos randômicos, alguns disparos tampa um olho e o disparo é no outro olho, depois inverte e depois tem os 2 olhos. É um óculos escuro, né? E aí você coloca, por exemplo, um jogador de CS num DM, e ele vai treinar a mira dele. Ele vai treinando a mira e com essas dificuldades visuais, ele vai precisar se forçar, né, para encontrar aonde estão os pixels, aonde está a movimentação dos adversários. Quando você tira o óculos e coloca esse atleta no mesmo DM, tudo fica muito mais fácil, parece que as imagens ficam lentas, né? E essa pseudo-lentidão dá ao atleta um favorecimento de treinamento, né, de muito treinamento, de muita dedicação, que ele possa ter uma resposta neurovisual mais rápida, né? Quer dizer, além desse, tem outros aparelhos que a gente treina a redução da ansiedade. Na hora de um clutch, por exemplo, tem um aparelho que chama biofeedback, que é um aparelho que você treina a coerência... Desculpa te interromper, explica o que é clutch para o pessoal. Claro. Pessoal, o clutch é quando a gente tem 1 contra 1, né? Quando o round vai terminando, são 5 contra 5, e quando você fica num duelo, né? Que você vai ter um clutch, ou quando você está protegendo o seu espaço, né? O seu bombe, por exemplo, e aí você vai duelar contra o outro, nas velhas imagens do faroeste, né, Sassa? Sim. Acho que os faroestes eram os primeiros grandes clutches, né? Eu acho que o treinamento dessa habilidade para reduzir a ansiedade, né, e focar a concentração, ter a velocidade na reação, essa velocidade, que aí nós estamos falando, Sassa, de centésimos. É uma coisa que, assim, começamos falando de Fórmula 1, mas é interessante a gente colocar aqui, né, que a velocidade de reação no CS é similar ao que um piloto de Fórmula 1 tem, que tem na hora de proteger a sua posição, na hora de arriscar uma ultrapassagem, é uma fração de segundos. Então, a gente tem esses instrumentos que são muito legais. Eu imagino. Antes de responder a pergunta do Guilherme, até o pessoal aqui da Campus Party, a gente tem mais uma perguntinha, acho que se eu faço um paralelo com o mundo corporativo, né, e com a própria dinâmica pessoal, você tem muita coisa assim que dinâmicas psicológicas ou comportamentais do tipo, eu postergo, a síndrome do impostor, entre outras coisas, né? E algumas coisas que eu me aflijo, eu me lembro quando eu lutava judô e como torcedor, né?
Uma coisa que me dá uma aflição absurda, por exemplo, é um time que tá. Eu não vou falar o nome do meu time, senão, né, não quero polarizar as conversas aqui, mas uma coisa que me aflige, sempre afligiu, os times que estão há muito tempo na liderança, isso para mim é um peso nas costas, deve ser terrível. Assim, chega uma hora que fala assim: olha, passa para o segundo lugar e você tira esse negócio de mim. Quando eu lutava judô, eu era peso pesado, só que eu era a primeira faixa do peso pesado, então sempre pegava gente mais pesada do que eu, né? Então, embora eu tivesse uma performance boa dentro da academia, chegava na competição, falava, gente, acaba logo isso, porque é um terror para mim. Dito isso, né, hoje quando você pega, e aí falando genericamente do que você viu no futebol, no automobilismo, você vê no esportes, quais são os principais eventos, vamos dizer assim, comportamentais / psicológicos que você vê? É a síndrome do pânico, sei lá, é a síndrome do impostor, o que gera, é o cara muito ansioso, existe um padrão de fenômenos que você fala assim, toda vez que eu trabalho com um cara de ponta, acontece esse tipo de situação. Sassa, é muito legal você trazer a sua experiência, né, profissional, esportiva, né, e o que você viveu, porque não só no esporte, como no ambiente clínico, no ambiente corporativo, na vida social, na vida profissional como um todo, eu posso dizer que nesses, sei lá, 25 anos de clínica, atendendo atletas de diversas modalidades, né, aí a gente não fala só de esportes, falamos de tenistas, falamos de judocas, né, de atletas de artes marciais, nadadores, enfim. Eu percebo, e estou agora terminando, né, o meu 5º livro já de psicologia do esporte, e é justamente nessa ideia que você traz na questão, o livro vai se chamar Temas em Psicanálise no Esporte. Por que a psicanálise, né? Porque é uma ciência que ainda não se comunica muito com o esporte, e eu acho que é um momento de falarmos um pouco mais a fundo desse humano que você cita e tão bem descreve nas suas emoções, né? Então, o que eu percebo é que os sinais, os sintomas muito recorrentes em jovens, até crianças, né? Jovens adultos, ultimamente tem sido o medo da vitória, né? E é muito legal quando você fala da síndrome do impostor, porque a síndrome do impostor que você colocou comunica muito com essa questão do medo da vitória, e aí, mais interessante ainda, é a gente retomar bibliografias muito antigas, da década de 50, 60, e indo até, por que não, até Freud, no início do século passado, né? A gente vai ter textos chamados Arruinados pelo Êxito, Aniquilados pelo Sucesso. Então, a psicologia em si já vem falando, né, disso faz bastante tempo. E acho que agora é a hora de retomar um pouco isso, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, João, mas como assim o cara tem medo da vitória? A gente tem medo de perder, mas você muito bem colocou a sensação que muitos acabam tendo, que é assim, poxa vida, uma hora eu vou perder, uma hora eu vou perder, uma hora eu vou perder. E esse pensamento acaba se constituindo em ação. E uma hora você se sabota mesmo para parar com esse pensamento, que é um pensamento persecutório, né, Sassa? É uma coisa Nossa. que, pô, né? Eu falo para os meus atletas, né? A mente do ser humano ela é muito intencional, né? Você não pode falar assim, eu vou entrar para não perder, eu não posso perder, eu não posso perder. O que o cérebro entende? Perder. Sem dúvida. Você vai e perde. Sem dúvida. Né? Seu João, vou te comparar. Infelizmente, ou felizmente para o público que nos ouve aqui, a gente tem mais 8 minutinhos que a Ana Paula nos disse que nos sobra aqui, então eu quero dividir você com o público, senão a gente, de novo, aqui é mais 70, 80 minutos. Pessoal que quiser fazer pergunta, por favor, traz a tela que a gente responde. Quer que eu leia? Com a crescente de jovens nos esportes, como a psicologia pode ajudar eles? Exemplo, o MEI entrando e não se adaptando e saindo. Muda o tratamento de jovem em relação a veteranos tipo Fallen, o Fer e o Taco? Guilherme, é muito legal a sua pergunta, porque a sua pergunta também remete a uma questão de modalidades, né? A idade do MEI
se assemelha muito com o pessoalzinho do LoL, né, que eu trabalhei, que é 17, 18, 19, 20 anos. E aí, quando você fala do Fallen, do Fer e do Taco, a gente passa de 24 para 27, 28 anos. Isso no homem é uma lacuna enorme, né, de conhecimento, de autoconhecimento, de maturidade. Então, eu acho que a sua pergunta traz em si a necessidade que o psicólogo do esporte tem de trabalhar a psicologia do desenvolvimento, conhecer, né, saber o que acontece com um garoto da idade do meio e saber o que acontece, por exemplo, de um jovem adulto como o Fallen, o Fer, o Taco. Né? Então, eu acho que a questão da idade, a questão da evolução, a questão da maturidade faz muita diferença, né, nos esportes e, de alguma forma, você espera, né, algum tipo de comportamento, algum tipo de desenvolvimento pessoal para você atuar em determinadas equipes, né? E acho que foi um pouco essa questão aí que você estava perguntando. Temos... Opa! Só um parênteses aqui, eu tenho que falar uma experiência pessoal. Uma vez meu filho virou e falou para mim o seguinte, ele colocou a mão na minha perna, ele devia ter uns 8, 9 anos, falou, calma pai, é só um jogo. Né? Bom, mas por favor, professor doutor, quero ouvir essa foi ótima, Gabriel. As coisas são tão lindas que acontecem nesse mundo que eu posso te falar, até pedindo permissão para contradizer o seu filho, não é só um jogo, né? A gente aqui fazendo, claro, uma colocação que não é nessa linha que ele está falando, essa linha que ele está falando, ele está perfeito, né? Mas as coisas que a gente vê, a comunidade, todo mundo se unindo muitas vezes em torno de uma causa. Outro dia saiu bastante a história daquele menininho que vendia as latinhas, as tampinhas, ele queria comprar, é verdade. Né, do jogador de Free Fire e tal. Então, quando a gente fala não é só um jogo, é que existe realmente uma comunidade, uma coisa muito bonita por trás. Agora, para o nosso querido aí, nosso amigo do Raid, né? Olha, eu vou copiar uma pergunta que fizeram para o Taco outro dia, né? Acho que até uma coisa bem parecida. E aí o Taco me deu um tag no Stories, né, do Instagram, e ele falou, respira, né? Quer dizer, procura respirar, procura inspirar o ar pela barriga e soltar pela boca devagar, né? Coloque alguma conta de 1 a 10, procura buscar algum tipo de autocontrole, porque o raid, eu te falo, não é bom para você, não é bom para o jogo, não é bom para a comunidade. É muito interessante que você falou aí do respirar, que é uma coisa que eu uso, e assim, para qualquer situação na vida. Respira, são 3 segundos que vai te dar alguma coisa antes de fazer alguma besteira. É isso aí, falar uma besteira, se expor, estragar o teu ecossistema, muito legal. Quais seriam hoje as competências que um graduando teria que ter para ser um bom psicólogo, ótima psicólogo pergunta, do esporte? Jean. Sim, excelente. Jean, de preferência, ter uma boa formação em psicologia é muito importante, que você tenha uma boa formação em psicologia. Não se fechar em áreas, né? Veja, ao longo desses 30 anos, eu fiz especialização na Gestalt terapia, fenomenologia, na terapia cognitivo-comportamental, que me ajuda muito no trabalho, e agora estou fazendo um pós-doutorado em psicanálise. Então, veja, a psicologia ela é uma ciência muito jovem para a gente se fechar numa linha específica, e o esporte é mais jovem ainda. E, claro, não vou perder a oportunidade de fazer aqui o merchan do nosso curso de formação em psicologia do esporte, com 25 anos de história, mais de 3 mil alunos formados. Procure um bom curso de formação em psicologia do esporte. Aqui no final a gente fala com a Ana para colocar aqui, de repente, o nosso site, onde você vai encontrar todas as informações, aulas 100% online, ao vivo comigo, com um modelo de interação como esse que a gente está passando agora, para você mandar as perguntas. Portanto, uma boa formação em psico e procurar uma boa formação também na área da psicologia do esporte. É o CEP, né? Perdão, CEP. Eu estou colocando aqui o endereço. Última pergunta antes da gente fechar, que a gente já está com um tempo bastante apertadinho aqui. Essa ferramenta que o Kozak acabou de citar, os óculos, pode ser definida como uma ferramenta de ativação ou não? Essa ferramenta é utilizada durante o dia a dia dos atletas?
Rubens, obrigado pela pergunta, é muito legal. Ela não é uma ferramenta que eleva a ativação. A ferramenta que eleva a ativação é o biofeedback e alguns exercícios que a gente tem no biofeedback de respiração, aí não diafragmática, mas torácica, para elevar a ativação de atletas que não são tão ativados e precisam de um pouco mais de ativação para entrar na zona, né? Para entrar na zona ótima de rendimento, para entrar no flow, né? Que a gente fala e a gente vive perseguindo o flow state, que é o melhor estágio psicológico e em termos de ativação que o atleta tem para iniciar, performar e terminar, né, o seu desempenho esportivo. Então, esse óculos, ele é muito mais talvez por um aquecimento, um warm-up, em termos de foco, de reflexo, de tomada de decisão, e menos em relação à ativação emocional. Se você quiser pensar em termos de ativação neurovisual, show, acho que daí a gente está alinhado, né? Ativação neurovisual no sentido de aumentar o reconhecimento, a velocidade do foco antes de uma partida, antes de um treinamento. É isso aí, pode usar de manhã, de tarde, de noite, independente do horário do dia, mas no horário do treino. Meu caro professor, Dr. João Kozak, mais uma vez, muito obrigado. 25 minutos nunca será tempo suficiente para dividir seu profundo conhecimento e interessante conhecimento sobre a área. Obrigado pela sua participação. O site é o CEP, né, ceppe.com.br. Obrigado a todos, obrigado Campus Party e aproveitem a programação. Tem evento até amanhã. Gente, obrigado, fiquem bem, bom final de semana. Obrigado, Sasha.